Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Associação Livre. Continuamos nossa conversa com as psicanalistas Eliane Cotrim e Regina Maria Ramy, aprofundando as novas configurações familiares e os desafios da parentalidade no mundo moderno. Hoje abordaremos temas como a diversidade familiar, a complexidade das dinâmicas em famílias recompostas e o impacto da tecnologia na criação de adolescentes. Preparem-se para uma conversa rica e cheia de insights. Uma de vocês falou sobre o litígio, né? Também como se dá essa separação, porque eu também, consultório, já me aconteceu a experiência da criança ficar no meio desse litígio. O pai não fala com a mãe, e aí um fala com o outro através da criança, um fala mal do outro para a criança, né? É tão complicado quando a gente vê isso também. Como também é muito interessante que os próprios juízes estão entendendo dessas situações, né, mais complexas e conflituadas, né, das separações, e já estão colocando como condição um acompanhamento familiar. Então, eu já recebi dois casais no consultório que foi uma determinação judicial a terapia de família para ajudar nesse processo de separação, por conta das crianças. Mas Uma que outra, sensibilidade, né, de um juiz né, muito. entender como esse processo é importante, obviamente, para o casal, mas é muito importante para as crianças, né? As É isso crianças que. ficam muito culpadas, muitas vezes. Também me ocorreu outra coisa, que às vezes um dos pais, né, depois da separação, refaz a vida e o outro não, né? Uhum. Então, aquela coisa de inversão de papéis, às vezes a criança tendo que cuidar da mãe que ficou sozinha, deprimida, ou do pai, né? Porque o outro já seguiu em frente, mas um. Quando os dois refazem, é mais fácil, eu acho que alivia de algum jeito, né? Não precisa ser casar de novo, mas não Uhum. ficar, né, nesse É, sofrimento, elaborar esse luto, né? É mais fácil para os filhos. é importante isso, Márcia, porque quando você fala, essa criança fica às vezes entre os pais, e que condição ela tem para lidar com isso? Jogo de lealdade, a questão do ciúme, Uhum. se um dos dois realmente reconstrói a família e o outro não. A questão de ter que ser aquela que vai fazer a companhia para aquele que não Né? reconstruiu a família. E aí ela não pode estar livre para viver a própria infância, que ela fica sendo aquela que tem que cuidar da mãe ou do pai. Então, tem muitas situações difíceis que as crianças às vezes ficam sobrecarregadas, né? Então, nesse sentido, acho que quando a Eliane fala que tem até hoje uma condição até do jurídico, né, de estar mais sensibilizado para isso, é muito importante, porque é uma sobrecarga para as crianças de questões emocionais que ela não tem como lidar com isso Uhum. sozinha, porque são questões que os adultos deveriam elaborar para não sobrecarregá-las. Mas muitas vezes não conseguem e elas ficam no meio dos dois. Vocês estão falando, né, dessa questão aí de como se dá, né, essa separação, e eu lembrei muito da questão da alienação parental, Uhum. né? A forma, né, como se dá essa separação, quais são as mágoas, ressentimentos, enfim, né, que está ali envolvendo esse casal ou ex-casal. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um documentário que fala sobre essa questão da alienação parental que eu gosto muito, é A Morte Inventada. Quem fez, né, esse documentário, ele passou por essa questão. Eu acho bem interessante, porque fala, né, muito dessa questão que chega também na justiça, né, muito, eu acho que situações assim, que às vezes só vão se dar conta mesmo, né, que está acontecendo essa alienação parental depois de muito tempo, mas quem sofre é sempre as crianças, né, que passam por isso. Mas agora eu quero trazer uma questão, né, assim, que é volta e meia, a gente que atende criança e adolescente sempre chega, né, que é a questão dessa adolescência conectada. O que os pais fazem para que esses adolescentes se desconectam, para que eles se interessem, né, por outras coisas que não sejam
está ligado ali, né, num game, enfim, numa rede social, né, e como a Regina falou, não tem jeito, a tecnologia chegou para ficar, vai ficar, né, e a gente tem agora que, qual é o arranjo, né, disso? Uhum. Então, quais são os principais desafios de criar adolescentes conectados, lidar com a exposição a conteúdos e estabelecer limites no uso da tecnologia? O que que vocês podem, né, aí ajudar os pais, né, as famílias nesse momento? Olha, de novo eu lembrei daquele filme, né, que eu citei, Homens, Mulheres e Filhos, né, Hum, que tem uma das histórias, é um pai separado que vive com um filho adolescente e que o menino joga, né, participa daqueles jogos de interação. Ele é um menino muito tímido, né, muito fechado, ele vive em casa. A única coisa que ele faz ali são aqueles jogos interativos, né? Que eles ficam lá no game, né? E o pai, por conta de uma situação que ele nem era culpado, mas enfim, né? Pareceu que ele tinha feito alguma coisa errada, o pai colocou como castigo a proibição do game. E isso foi tão violento e tão impossível de lidar para o rapaz que ele tenta se matar, esse adolescente, né? Ele não morre, né? Mas isso trouxe. O pai era uma pessoa legal, distraída, porque eu acho que isso tem acontecido também muito hoje em dia, né? Que essa coisa de estar conectado é tão difícil de você trazer para o concreto, né? Porque faz parte de uma cultura e, ao mesmo tempo, tem que ter algum limite, porque a convivência tem que acontecer, a vida real tem que acontecer, né? As experiências de vida têm que acontecer. E o quanto a gente se preocupa também que isso pode causar mal, né? Distúrbios, distorções e, enfim, acabar tendo uma função negativa. Mas como foi importante nessa história do filme, né, o pai parou e prestou atenção. E dali, né, se criou uma nova relação. O pai viu a função que aquele game estava tendo de integração para o menino, né, que estava vivendo, né, uhum, a separação dos pais, a mãe tinha abandonado, né? Como aquilo estava sendo a única forma de contato, né, com o mundo. E mudou completamente. Lembrando também dessa série polêmica que a gente acabou de ver e todo mundo discutiu uhum, sobre, né, Adolescência. adolescência, que o pai, de repente, abriu um universo do qual ele não tinha noção. Então, você vê que tem que. A gente nunca pode perder de vista que a vida real, né, que o contato, que a presença, que a relação tem que estar ali. A gente tem que estar atento. Vocês viram, porque agora tá uma polêmica, né? Todo mundo está discutindo, bem atual isso, daquele influencer que está preso, né? Porque estava até explorando crianças, adultizando crianças online e recebendo milhões por isso. Então, acho que entra um pouco dentro dessa pergunta que a Silvana fez, como os pais podem aumentar a comunicação, né, e o diálogo. A tecnologia entra com uma rapidez, uma velocidade, e a gente fica imerso nela sem tempo até para poder acompanhar as novidades que estão acontecendo, né? A gente está no excesso e está imerso nisso, né? Não dá tempo nem de acompanhar. Então, eu acho que tem uma dificuldade, um mal-estar que dá com tanto estímulo, né? Porque toda hora a gente escuta alguma coisa nova acontecendo, né? Então, pensando nisso, acho que dá uma aflição do descontrole que isso aparece. Então, essa pergunta, bom, o que que a gente faz? Como a gente controla? Tem aplicativo de controle? Fala como é que a gente faz. É inerente a gente querer controlar, conter tudo isso. Mas você vê, quanto mais a gente controla, mais lançam novos jeitos, novas comunidades, novas formas. Isso é insano, né? Então, eu penso o seguinte: os pais estão nisso também. E muitas vezes é difícil sair dessa questão da internet, por exemplo, e olhar para o filho. Aonde esse filho foi parar?
Ele está jogando? Que jogo ele está jogando? Ele está participando de uma comunidade? Puxa, mas que comunidade é? Olha, mas ele fica jogando no quarto, ele não fala. Tem problema. Senta do lado e vê ele jogar. A ideia de que esse filho, aonde ele está, mesmo que seja no mundo virtual, não tem problema acompanhar. Porque eu acho que tem, hoje em dia, também uma angústia muito grande nos pais, que é assim, a informação. Eu quero informação rápida. O que que acontece? Acontece que tem um instrumento dentro da gente que chama-se sensibilidade. A sensibilidade, ela só é exercida no contato. O contato com o outro. Então, sensibilidade, atenção, observação. Se a gente não exercita isso, a gente vai ficando desconfiado da nossa capacidade e a nossa sensibilidade para ir podendo reunir elementos, para ir podendo acompanhar o próprio filho. Eu vejo, por exemplo, pais chegando muito fragilizados, não sentem recurso para poder estar junto com o próprio filho, observar, porque isso cria uma insegurança muito grande no acompanhamento, porque isso não tem regra. Quer dizer, cada pai, cada mãe vai ter que achar o seu jeito de chegar no seu filho. E, eu diria assim, usar a sua própria imaginação e criatividade. A base disso está nessa sensibilidade que precisa ser exercida. Porque, senão, eu diria assim, a gente está lutando com algo insano, que é a velocidade da tecnologia, que a gente pega aqui e escapa ali. Então, eu diria que o que a gente tem, o melhor que a gente tem, é isso, é essa parte humana que a gente traz, né? É possibilitar isso, o desenvolvimento da nossa sensibilidade e a nossa condição humana para acompanhar os filhos. Talvez aí, por exemplo, quando se fala, essas crianças, né, que você vê, a gente estava falando uma coisa, já tem essa outra notícia essa semana e terá outra na próxima semana. Isso é uma coisa que escapa o tempo inteiro, né? Sim, há pouco tempo atrás era um jogo, né? Baleia Azul, A há muitos baleia anos azul, atrás, você se lembra? Sempre tem, agora é esse que capturou, né, as crianças e não tem fim. Eu queria também falar com você sobre essa questão de estar todo mundo muito ocupado o tempo inteiro, essa correria. Como manter essa conexão emocional e usar, né, essa sensibilidade para melhorar a comunicação. Inclusive as crianças, né, eu chamo no consultório, são os mini executivos. Eles têm a escola e inglês e têm que fazer esporte, enfim, aula de música, balé. E o casal também, né? Entre si, todo mundo é sempre super ocupado, a rotina é corrida, tem mil obrigações, né? E como é que a gente evita esse distanciamento, né? Essa frieza que chega no ponto, que nem tu falasse, né, Eliane, do filme Adolescente, que o pai pensa uma coisa do filho, nem sonha, né, quem ele é, Uhum. enfim. Vocês já viram a quantidade, né, de aplicativos hoje em dia, né, de meditação? Aham, Como sim. está sendo, né, discutido isso e, né, até os médicos estão prescrevendo, ó, você tem que meditar, né? Coisas que seriam básicas, né? Mas, por exemplo, no aplicativo, ele pisca lá para você falando, tire esse minuto para respirar, né? Ou então, reflita sobre como foi seu dia. Tome um copo d'água. É, beba água. Então, o que está falando isso para a gente? É a tentativa, né, da gente lembrar das coisas básicas da vida, né? Que é o seu cuidado pessoal e também esse momento de estar, como a Regina falou, dentro de si, um momento de consciência de si, um momento em que você possa ter tranquilidade para pensar, prestar atenção nas suas coisas, ou mesmo esvaziar a mente para descansar. Às vezes até agradecer, né? Ou entender as coisas do seu dia a dia, mas
A gente já está, né, tão engolido pela vida e por essa rapidez, né, que a Regina estava falando, né, engolfados nessa estimulação excessiva o tempo inteiro, porque hoje em dia ninguém tem ócio, né? Quem não tem o que fazer está com o celular na mão fazendo alguma coisa. Ou está vendo Instagram, ou está no Facebook, ou está jogando, respondendo e-mail. Não existe tempo livre, né? E a gente tem aplicativos para lembrar a gente que a gente precisa viver equilibradamente. Do equilíbrio faz parte isso, tempo, tranquilidade, né? O tempo de reflexão. Muito interessante, né? Que até o médico está receitando, ó, você tem que meditar tantas vezes, né? Por dia, tantos minutos. É Tá todo mundo interessante. tão conectado que esquece, né, das coisas básicas da vida, né? É, você sabe que no Japão, ele tem uma prescrição que eles falam assim, tempo, tantos dias de floresta. Eles recomendam que a pessoa se retire e vá ter um contato com a natureza e com ela mesma, né? Então, tantos dias de floresta, tem prescrição médica. Quer Uhum. dizer, isso, essa questão do contato consigo mesmo, ela é algo muito essencial. Estávamos falando agora de adolescência e eu me lembrei que tem um filme também que é muito interessante, chama O Dilema das Redes. E tem uma cena nesse filme que é muito tocante, que é assim, a família está na mesa, cada um com o seu celular, e aí a mãe chega e fala assim, dá aqui seu celular, pega os celulares de todo mundo, coloca lá no pote e tranca o pote. E aí, na mesa, fica uma tensão, Todo mundo ninguém, tremendo. não, ninguém fala, vai crescendo a tensão, daí a adolescente, a mais novinha, né, são três, dois adolescentes mais velhos e uma menorzinha, ela sai desesperada da mesa, ela pega o instrumento lá da cozinha e ela quebra a caixa, pega o celular dela e corre para cima. E a família fica atônita. Ninguém fala, ninguém corre. Eles ficam assim, paralisados. E ela corre, vai para cima e ela entra na rede social e ela vai mandar um selfie, uma foto, esperando lá que as pessoas falem, né? Linda, aquela coisa toda. Buscando esse olhar de reconhecimento e valorização. E eu achei uma cena muito impactante, porque poder falar assim, o que sentiram esses pais? Eles, né? Como é que ficavam eles juntos, né? Que referência. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente fala assim, quando tira a tecnologia, quando para o tempo, quando está junto, a dificuldade às vezes que é isso, né? Então, quando a gente fala da correria, do estresse, esse tempo de estar junto, né? Esse tempo de estar perto, o quanto isso às vezes também é difícil, né? Você, Tão na moda, né, Regina, essa coisa de falar da alimentação saudável. Mas a nutrição afetiva tem que entrar no cardápio também, né? pois é, Faz parte. faz parte, essencial, né? Nós estamos falando aqui, né, de corrida, de conexão, desconexão, enfim, né? O que que faz um casal procurar terapia de casal? Quais são os principais motivos que levam os parceiros a buscar essa forma de ajuda profissional e como a terapia de casal pode ajudar a superar crises e fortalecer a relação? Uhum. Eu vejo que tem algumas pessoas que têm medo, né? Alguns casais têm medo da terapia de casal porque eles falam assim: ah, terapia de casal é para separar. Então, vamos desmistificar isso, né? Então. Olha, mas hoje em dia você já recebe, é claro que você recebe indicações, né? Por exemplo, alguém que está fazendo análise e o analista indica uma atenção especial para o casal e encaminha para terapia de casal. Mas também, né, você já recebe no consultório casais que procuram espontaneamente por estarem em conflito, né, por razões múltiplas aí, né? E também namorados
Eu já recebi também, e atualmente tenho dois casais que não são ainda casados nem moram juntos, mas estão pensando em morar juntos e fazendo terapia de casal. Então, eu acho que já, de uma certa forma, já se tem esse recurso como uma coisa possível e natural, né? Agora, o que que a gente faz? A gente recebe um casal. Primeiro, a gente tem que criar aquele ambiente, né, que eu falei, aquele espaço que possa ser um espaço de encontro, de sinceridade, de poder ser, né, ali. Depois a gente vai tentar buscar os sentidos do conflito, né? Que às vezes pode vir por uma questão e o foco de atenção tem que estar em outro lugar. E que o casal também tem muitas coisas que atuam de forma inconsciente. Então a gente está ali para, junto com eles, né, ir trazendo para a consciência os conflitos, as questões, a escuta, a comunicação, porque a gente acredita que quando a gente coloca na mesa, né, e quando o analista entra na interação também, existe uma intervenção que pode ser positiva, no sentido de criar um funcionamento novo a partir daquele conflito. É aquela frase da Janine Puget: conflito é vida. No conflito, você abre as possibilidades para mudança, você aprofunda coisas, você reflete, você qualifica uma relação. Então, eu acho que a nossa função é um pouco isso, né? É estar junto com aquele casal para entender o que acontece, para conscientizar e para ampliar as possibilidades, né? Tem uma palavra que eu não acho boa, mas que se usa, né? É tornar aquele casal funcional, que a vida em casal possa ficar confortável. Nunca vai deixar de ter, né, conflito ou briga ou Uhum. diferença, mas vai instrumentalizar melhor aquele casal para eles poderem resolver questões ao longo da vida, né? E eu acho que às vezes separa sim, mas muitas vezes junta de uma maneira mais qualificada, né? Não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Eu falei aí, né, da questão de o que que leva, né, um casal procurar, né? Mas e família? Que as famílias também chegam, né? Geralmente sempre tem alguém que se empresta, né? Vamos dizer assim, né? Num lugar ali para levar essa família, que às vezes também é uma questão conjugal, né? Às vezes é uma questão do casal, mas que não aparece ali como uma questão conjugal, mas que tem às vezes uma criança, um adolescente que se empresta, né? Para que essa família possa, então, chegar a um profissional também, né, Regina? Eu acho que é assim, o que eu acho que difere, que a gente pensa, né? Por que casal ou família, né? Acho que o que prepondera é assim, tem as buscas individuais, de análise individual para criança, para adolescente, para o adulto. Mas quando prepondera o sofrimento nos relacionamentos, o trabalho de família e casal, na análise de família e casal, ele vem sendo algo muito útil. Tem o sentimento assim, tem algo que não está bem, tem um mal-estar que aparece quando a gente se encontra. Às vezes aparece de uma forma até difusa, nem é tão clara, mas vai se localizando. Por exemplo, nos casais, assim, a gente se gosta tanto, mas a gente não consegue ficar junto. Ou a gente também não consegue se separar. A gente se gosta, mas também quer se separar, mas também não consegue se separar. Aparecem, às vezes, mensagens contrárias
situações difíceis, né? Às vezes já conversaram com os amigos, já foram em outros profissionais, não conseguem, às vezes até padre, até mil situações procuraram e não dá conta. Então, às vezes é uma possibilidade, bom, o que está acontecendo? Às vezes até localizar. As fantasias, você falou, o que vai fazer? Vai separar, se você vai dar a fórmula mágica para resolver a questão. Então, são inúmeras fantasias que aparecem quando vem essa chegada. Então, a gente fala, são as fantasias que trazem as pessoas a nos procurar. E com as crianças também, né? Porque tem uma, como você falou, por exemplo, escola é alguma coisa que faz muito isso, né? Escola, às vezes a criança está com dificuldade, chama os pais e fala, olha, está precisando de uma terapia. Aí você vai fazer um diagnóstico, né? Vai ver a criança algumas vezes para ver qual é a questão. Você observa que tem um jeito de se relacionar na família que também aparece como uma queixa. Por exemplo, uma criança que desafia a autoridade na escola. Você observa que na família também é um tema, né? As pessoas têm uma dificuldade com a autoridade. Então, você vê que não é uma questão isolada só daquela criança, né? A criança desafia a autoridade, briga com os amigos, não tem limites. Então, você vê, essa família tem uma dificuldade com isso. Então, se você vai trabalhar só com a criança, vai ser um trabalho complicado, porque em casa isso continua acontecendo. Então, muitas vezes, não o trabalho individual com a criança, às vezes é útil o trabalho com a família. Então, é uma outra forma de trabalhar a criança com a família, por exemplo, né? Então, vem sendo uma expansão da psicanálise, o trabalho de psicanálise de família e casal. E em casal também, acho que quando eu falei dessa procura, às vezes, difusa, casais que não conseguem pôr em palavras o que sentem. Então agem, eles agem e não conseguem falar, atuam, né? Então, por exemplo, chegada de um bebê, por exemplo, né? Que é uma situação difícil, né? O casal com a chegada do bebê, né? Tinha um, dois, chegou o bebê, então tem sempre uma vivência de exclusão, se sentir deixado de lado. Então, o que que faz? Vai sair com os amigos, não volta, não dá satisfação, deixa a mulher de lado com as crianças, por exemplo, com o bebezinho, aliás, por exemplo. Então, em vez de poder falar que está difícil, que vai agir. Então, isso é um exemplo pequeno, né? Tem vários exemplos, né? Às vezes não tem um repertório de poder nomear aquilo que sente, nem poder falar sobre isso com o parceiro ou com a parceira. Então, você observa que tem, às vezes, uma dificuldade até de poder nomear emoções, compartilhar emoções, né? E como disse Eliane, poder também criar uma condição entre o casal de poder ver o que, que vão fazer com isso, né? Porque eu acho que tem uma potência no relacionamento, que eu acho que a gente oferece no trabalho com o casal, mesmo com a família, que é eles poderem desenvolvendo esse conhecimento sobre si, a partir da experiência emocional que acontece lá entre eles, né? E o que que eles vão poder fazer com isso? Porque eles vão se apropriando desse conhecimento, desse contato consigo mesmo, o que que eles vão poder fazer com isso? Eles vêm em busca também de uma mudança. Eu acho que isso cria modificações, mudanças entre eles. Eu acho que isso é uma porta de entrada para mudanças na forma como eles vão se podendo se relacionar. Mas depende muito de cada casal, depende muito de cada família, né? Tem uma ideia também, né, Regina, que aparece como demanda, tem aparecido muito como demanda, é você fazer a mediação, né? Ah, eu preciso de alguém que me ajude a conversar com meu filho, né? Que eu tô com uma relação difícil, ou a gente passou por uma separação. Como é que eu conto, né, para minha filha? Como se você entrasse naquele ponto para fazer a mediação da comunicação e que não é só isso, na verdade. É quase que uma justificativa que abre espaço para muito mais coisa acontecer ali, né? Como a Silvana falou, né? É um adolescente que empresta, né? Que se empresta para levar
a família para o consultório, mas que abre toda uma nova configuração, porque quando você mexe em um, como a gente enxerga a família, né, como esse sistema integrado, quando você mexe em um, você está mexendo com a configuração de todo mundo, né, em todo o sistema. São todos interligados. Então, você tem uma possibilidade, através dessa mediação, né, de chegar num estado, né, de reflexão e de contato emocional entre a família diferenciado. Que você está falando, então, como esse contato entre eles, intersubjetivo, vai criando mudanças, né? Então, a gente está falando dessa outra visão, né? Que acontece quando você atende em presença, né? Que eu acho que é muito interessante também, né? É uma outra visão. Quando alguém traz, é alguém que dá uma oportunidade para todos também poderem conhecer essa outra possibilidade, né? Poder conhecer a si mesmos, né? E a si mesmo em relação a todos, né? É uma outra coisa que acontece, né? Porque enquanto a gente está falando que o responsável é aquele, nada muda, né? Quando você também pode se colocar em movimento, tem uma ampliação também do mal-estar que está acontecendo naquela família, né? Eu fiquei pensando como é um trabalho integrativo esse, né, de vocês. Porque eu também tenho a experiência no consultório de, no casal, eu tratar, não importa se é o homem ou a mulher, é que nem vocês falaram, tem os seus tratamentos pessoais, mas na hora que junta e tem uma outra pessoa e tá o casal junto, o paciente diz assim, não é que ele não fale na terapia individual das coisas, não fala porque não tem crítica, não tem, então nem leva, nem enxerga que faz, mas se o marido ou a esposa está ali na frente, na terapia de casal, e pode dizer, isso aparece. Então, esse trabalho é muito integrativo mesmo, né? É diferente, é complementar. É, e tem uma outra coisa que é assim, também a gente tem uma ideia, cada um tem uma ideia do que você imagina do outro e o outro de você. Quando você está numa terapia de casal, é uma oportunidade também dessas coisas atualizarem, né? Porque o outro não é só o que você imagina, ele existe, e vice-versa. Então também tem esse campo que a gente só conhece quando a gente está em relação com. Porque na terapia, na análise individual, você vai lidar com as suas ideias, com a sua fantasia, com as suas projeções. No trabalho, quando você está num casal, você está em presença. Então, tem muita coisa que está acontecendo ali. Você está falando, o outro está respondendo. Não é só o que você imagina. Então, tem uma outra dimensão que só é possível de ser conhecida quando você está ali se relacionando. Então, é um campo privilegiado nesse sentido. É. É diferente do campo da análise individual. Um São ouve o coisas outro na diferentes. presença de um terapeuta, né? É diferente. Exatamente. E também tem emoções que acontecem entre os dois na presença de um terapeuta, né? Uhum. Isso não é É, só falar, porque a comunicação não é só falada, ela é vivida, né? Tem vivida. um campo emocional de emoções que acontecem dentro de uma sessão que não é só verbal, né? É emocional mesmo, né? É muito diferente de uma análise individual. Meninas, e assim, se a gente for falar para a população, né, assim, qual se pudesse dar, não sei se uma dica, mas quais são os sinais, assim, de que um relacionamento está passando por dificuldades, precisa de uma atenção profissional, né, por meio da terapia, até individual ou de casal, é porque às vezes é isso, a gente veio falando, né, a correria quando vê o distanciamento do casal é imenso, né? Então, antes de chegar nesse ponto, o que que a gente poderia dizer assim, qual é um sinal de que a coisa está Qual é o ponto, né? é, O ponto, né? Eu acho que o termômetro, a Regina usou a palavra mal-estar. Então, é quando aparece o mal-estar que está falando de sofrimento. Então, quando tem esse sofrimento, né, e não tem os dispositivos internos, né, do casal dar conta daquilo,
a conversa está difícil, né? Proximidade está difícil, o convívio está difícil, esse mal-estar e esse sofrimento se mostra, é hora de pedir ajuda, né? Porque é possível. E esse mal-estar, ele vai crescendo, né? Porque aí, frequentemente, tem uma forma também que um vai acusando o outro, vai responsabilizando o outro pelo mal-estar. E vai se criando uma culpa, né? Quem que é o culpado? E essas coisas vão crescendo, né? Esse mal-estar tende a crescer. E o mais Então, interessante é ver, né, assim, quantas verdades tem, né? porque, Ali, quando você está atendendo um casal, são três verdades, né, que você tem que administrar. porque cada um cria as suas, né? Uhum. Exatamente. Por que que é que criou esse mal-estar, e o outro vai falar por que que criou, e às vezes aparecem verdadeiros embates, quem é que está certo, quem é que está errado, né? E às vezes a gente também quer colocar, às vezes a gente como o juiz que vai dizer quem está certo e errado, mas na verdade isso é a expressão de muito sofrimento para querer resolver uma questão que vai ficando insuportável, né? Na verdade, não é quem está certo ou errado, né? É uma forma, quer dizer, como é que sai desse mal-estar? Não é, na verdade, no julgamento, porque em tribunal a gente pode ter julgamento, a gente nunca sabe a verdade. O que a gente não sabe em tribunal é verdade, né? No consultório o que a gente propõe é conhecimento, é contato com a sua própria verdade, o que está se passando. É diferente de um tribunal, né? A gente Uhum. descola disso, né? Que Isso por si só já é um alívio, né? Quando você pode falar, quando você pode ouvir, né? Quando você pode ter mais consciência, por si só já é um alívio, né? Consegue se conectar, né, de Isso. novo, que às vezes é isso, ou um fica emburrado e não fala, fica brabo, vai guardando mágoas, né, e não fala, não consegue se conectar, não consegue, né, ou muita briga, não consegue mais conversar, né, Regina, como estava dizendo, então, o Conversar pode mal-estar vai... ser mágico. e não consegue ver como fica também numa relação, né? Porque normalmente você fica vendo é o outro, né? E você não vê como você também fica numa relação. Ou o que que do outro engatilha com você para você ter certas reações. E por que que você tem certas reações, né? E o que que isso mobiliza no outro. Então, isso tudo é muito interessante quando você pode se deter sobre isso com um olhar mais de interesse e curiosidade sobre o seu próprio relacionamento, né? Eu acho que isso é algo novo, porque normalmente as pessoas chegam, ela já sabe, ou já tem um certo, eu já sei como ele pensa, eu já sei como ela pensa, né? E esse olhar de um interesse sobre o que está acontecendo com a gente, né? Essa possibilidade de se interessar por isso, sair dessa área de julgamento, de culpa, né? Abre uma outra possibilidade, uma outra escuta, né? Como disse a Eliane, né? Uma outra perspectiva, né? Bom, Eliane, Regina, adoraria ficar aqui horas e horas. Esse papo aqui, ele poderia durar muito, muito tempo, né? Mas infelizmente temos que fechar. Para fechar, eu gostaria que vocês deixassem, né, alguma mensagem para os casais, para as famílias que nos ouvem, né, de como se pode construir relações mais saudáveis e significativas. Eu adoraria dar o protocolo, né, ou falar todos os ingredientes para fazer, né, uma relação dar certo. Mas temo que não seria possível. Mas eu posso sugerir, né, que a gente tenha a honestidade emocional com a gente e com o outro, né, e ser atento a isso. A gente fazer lugar, né, na vida da gente para nutrir uma relação, para investir numa relação. A gente depende disso, a gente já nasce em relação, que o bebê não seria nada sem a mãe, né? Então a gente já nasce nessa condição de depender da relação. Então não é depender no sentido pejorativo, né? Mas é entender que isso é uma parte muito importante da vida e que se você se compromete, você tem que ter essa atenção, é botar atenção.
É aquele conselhozinho, né, que você faz às vezes, né, coloca para um casal. Olha, gente, vocês têm que ter um dia que vocês saiam sozinhos, que vocês possam conversar. Vocês têm que fazer esse tempo. Então, tem que ter esse tempo para o casal e tem que ter esse espaço interno para o casal. Isso é equilibrar a própria Uhum. vida, né? E investir na saúde do casal. É essa atenção, é esse investimento, é essa honestidade, né? De que você está comprometido com aquele projeto, né? Eu fiquei pensando assim que a gente falou tanto de mudanças, né? Tecnologia, mudanças de época, mudanças de formatos, né? E eu acho mesmo que se a gente pegar no humano, né? Na natureza humana, a gente nasce, né? Da natureza, a gente nasce buscando algo, né? Se a gente pensar no bebezinho, ele nasce buscando algo, ele nasce buscando algo que acolha, que cuide, que se ocupe dele, né? Tanto no sentido físico, quanto no sentido emocional, alguém que ajude ele a dar conta, dê um sentido para a vida, né? A gente precisa disso, porque sozinho a gente morreria, a gente não sobrevive sozinho, né? E é nesse vínculo, quando a gente faz esse vínculo com o outro, é isso que possibilita a vida humana. E esse fio que eu acho que leva a gente para a vida. Eu quero destacar esse fio do vínculo, né? Que é o que a gente vai levar depois nas nossas escolhas amorosas, a gente vai levar para as questões de formar uma família, né? A gente vai levar, por exemplo, a parentalidade, quer dizer, todos os afetos. Aliás, afetar também é uma palavra, o afeto, quando a gente fala dos sentimentos, afetar é se mover em direção a. Então, tem um movimento ativo em direção a, não é um movimento passivo. O afeto é em direção a, né? Então, tudo isso a gente leva, a gente é movido a se ligar, é movido em Uhum. direção ao outro. Isso a gente leva para as questões da parentalidade também, para as questões das buscas amorosas, né? Então, eu acho que isso cria essa condição viva no ser humano, né? Eu acho que isso tudo que a gente conversou hoje, quer dizer, são como manter isto vivo. Porque eu fiquei pensando assim, tudo que a gente foi falando assim, como a gente vai se perdendo às vezes da gente mesmo, do vínculo Uhum. com a gente mesmo, interno, com a nossa emoção, com a nossa história e com o outro também. A gente vai perdendo o outro de vista. Então, eu acho que o vínculo consigo mesmo e com o outro, eu diria assim, isso é o essencial. Senão a gente vai se perdendo mesmo. Se a gente conseguir cultivar isso, e aí eu acho que vai a criatividade de cada um. Ele falou do tempo, né? E cada casal vai ver como é que vai fazer isso, cada família vai ver como vai fazer isso com seus filhos. Mas eu acho que esse contato consigo mesmo. Por Uhum. exemplo, o casal, né? Às vezes a gente pega casais assim, que vai se distanciando tudo. Por exemplo, às vezes a gente escuta assim, ah, eu já sei o que ele pensa, eu já sei o que que ela vai falar, o que que ele. Costumo pensar assim, bom, mas perde de dimensão do presente. Quer dizer, o marido que saiu hoje não é o mesmo marido que volta. Quem é esse que voltou hoje para casa? Pensa, sente, tem experiências, tem inquietação, tem curiosidade sobre aquela pessoa e vice-versa, né? Então, se a Uhum. gente puder manter vivo essa ideia, a gente é uma metamorfose ambulante, como dizia o Raul Seixas, né? Que eu adoro o Raul, e que a gente está o tempo todo tendo que manter essa cabeça, essa mente aberta, né? Para tentar encontrar o outro. Eu acho que isso possibilita algo mais vivo, sabe? E no presente, nem no passado, nem no futuro. É o Pudesse estar, olhar, né? é o estar. Uhum. Só quero agradecer esse encontro que foi ótimo. Aprendi muito com vocês, foi muito bom trocar ideias, questionar, ouvir. Muito obrigada. Obrigada Muito a obrigada também, vocês. só tenho que agradecer. Gente, foi muito boa a oportunidade aí, né, da gente conversar sobre esses temas aí que estão o tempo todo por aí, né, circulando entre a gente. Mas foi um Sim. prazer também estar com vocês. Gostei muito, foi muito útil
E sempre a gente podendo pensar ajuda a gente também a poder repensar e revisitar também, né? Tudo isso que a gente experimenta e vive, e lançar mesmo esse olhar sobre a atualidade, né? Que o tempo todo a gente tem que estar fazendo esse trabalho juntos, né? Ter um relacionamento dá trabalho, né, gente? Dá Muito. muito Muito, trabalho, né? Gente, muito. Somos unânimes aqui em falar, né? Muito, Muito. todas. Muito obrigada, meninas. Foi ótimo. Chegamos ao final do nosso segundo episódio, onde discutimos questões fundamentais sobre a diversidade nas configurações familiares e o papel da tecnologia na parentalidade. Eliane e Regina nos proporcionaram uma visão abrangente sobre como construir laços saudáveis em um mundo em constante mudança. Agradecemos por nos acompanharem e esperamos que as reflexões compartilhadas inspirem cada um a cultivar relações mais saudáveis e significativas. Não percam as próximas edições do podcast Associação Livre, onde continuaremos a explorar temas relevantes sobre a psicanálise.